Reverendíssimo Padre Carlinho, caríssima comunidade, neste domingo em que nós celebramos o 13º domingo do tempo comum, ou seja, a segunda parte do tempo comum do ano. A primeira nós tivemos durante o mês de janeiro, aí entramos na quaresma, passamos a quaresma, entramos na Páscoa, saímos da Páscoa e agora retornamos ao tempo comum e vamos até a véspera do advento, ou seja, até o último domingo no dia de Cristo Rei. Mas nessa liturgia de hoje, em que nós acabamos de ouvir duas leituras e um evangelho, sem o contar o salmista, nós tivemos um exemplo da profissão de profeta. Primeiro, o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele sempre fazia uma caminhada anual, uma peregrinação, e passava pela mesma cidade, assim como nós fazemos anualmente a nossa peregrinação a Nossa Senhora Aparecida, lá em Guaratinguetá. Passamos pelas mesmas cidades todo ano, e Eliseu fazia isso, só que cada vez que ele passava, eu vou fazer uma comparação aos nossos padres hoje, né? Quando ele passa em determinada casa e visita alguém, aquele paroquiano que o conhece fica feliz com a presença dele, aí já dá logo comida, né? Não quer dizer que os padres comem muito não, né? Mas já oferece logo um almoço. É assim que nós fazemos, quer que ele fique até para almoçar, se possível até para jantar. Então Eliseu ia passando por aquela cidade e uma pessoa via que ele passava, por ser de situação financeira boa, resolveu chamá-lo para ir à sua casa. E Eliseu foi. Mas de tanto ele fazer aquela caminhada, ela acabou fazendo um quarto para ele. Lá não existia isso não, tá, gente? Então, aquele quarto que havia para ele, o que foi que ele fez? Ele tinha que dar uma recompensa. Mas que tipo de recompensa Eliseu poderia dar para aquela família? Que tipo de recompensa Deus havia preparado para aquela família? E o que foi que Eliseu fez? Eliseu chamou seu servo Giese e perguntou para ele: o que nós podemos dar para esta família? Isso é a pergunta que nós fazemos diariamente a Deus. O que é que nós temos para receber de recompensa? Então Giese disse: mas elas não adianta mais nada, o marido já é velho, não tem filhos. Mas Eliseu deu uma recompensa. Por que Eliseu disse para ela: quando eu voltar daqui a 1 ano, tu estarás com um filho no colo? Porque o filho é uma bênção para as famílias. Filho, naquela época, a família que não tinha filho era considerada uma família errada. Era uma família que não havia bênção sobre ela. Podia ter todos os bens, mas não tinha filho, não tinha graça diante de Deus. E Eliseu então deu um filho para aquela família por intermédio de Deus. Aí nós entramos na segunda leitura. E o que fala a segunda leitura para nós? Sepultado pelo batismo. Todos nós somos batizados. Todos nós somos sepultados nesse batismo, porque muitos de nós ignoram isso. Nós ignoramos muitas das vezes que somos batizados. Perguntar para você assim: qual é a sua religião? Aí não fala católica, apostólica, romana, é católica. Você tem medo de falar? Você tem medo às vezes de dizer a tua religião, por quê? Por causa do outro que não é católico, que vai gozar de você, que vai chamar você disso ou você daquilo. Então muitas das vezes nós ignoramos essa nossa posição na igreja. Nós somos batizados, nós somos sepultados no batismo para a glória eterna. Nós vivemos a ressurreição do Cristo no último dia. Então isso é a nossa missão. Nós não podemos ignorar de maneira nenhuma a nossa religião, de que nós somos batizados. Se nós conhecermos alguém que diz assim: a minha igreja é melhor do que a tua, engana-se ele, porque a melhor igreja é aquela que Jesus fundou, não é a do outro. E se nós contarmos na história, a nossa tem 2000 anos e as outras, a mais velha, tem 500 anos. Qual é a diferença que há de errado então? Qual é a certa? Somos nós que temos que nos ignorar?
Não, eles é que quiserem que nos ignorem. Mas nós temos que manter a nossa fé, a posição que São Paulo nos ensina aqui, quando ele diz: será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo e na sua morte, que fomos batizados? Nós temos que ignorar isso? Não. Aí vem Jesus no Evangelho. Aí neste Evangelho é que Jesus nos ensina o seguinte: teologicamente entra uma contradição. Quem ama pai e mãe não é digno de mim. Quem ama o filho e a filha mais do que a mim não é digno de mim. Aí você diz assim: mas se ele mesmo diz para amarmos uns aos outros, como é que nós não podemos amar pai e mãe? Muito bem, nós podemos amar pai e mãe, sim, mas não podemos esquecer que o nosso amor maior está em Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E muitas das vezes nós esquecemos de Deus por causa dos nossos filhos, por causa dos nossos pais, e até mesmo por causa de um bem material. Nós esquecemos do mandamento. E o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus então é claro neste momento. Ele diz: quem ama pai e mãe a mais do que a mim, ele acrescenta, mais do que a mim, não é digno de mim. Por quê? Porque nós temos que manter o amor por igual. Nós não podemos amar mais a um do que o outro. A família que tem 15 filhos, a mãe tem que amar os 15 pelo mesmo tamanho. Não é porque o mais velho é o mais velho, vai ser amado mais do que o caçula, ou porque o caçula é o caçula, vai ser amado mais do que os outros. Não. O amor tem que ser por igual, mas o maior amor está em Jesus, está no Pai, em Deus. Aí vem a segunda parte deste Evangelho: toma a tua cruz e me segue. Se eu pegasse aqui um de vocês e colocasse na frente e mandasse abrir os braços, formando essa cruz, e chamasse um outro menorzinho para tentar levantar, será que alguém viria? Ah, que é isso, vou me expor ao ridículo? Não, nós não nos expomos ao ridículo. A nossa cruz é essa aqui, ó. Essa é a minha cruz, é essa cruz que eu tenho que levar. Eu não tenho que levar a cruz dela, nem a cruz dela, nem a cruz dela, não. Eu tenho que levar a minha cruz. É essa cruz que Jesus se refere. É o teu amor nesta cruz. Então eu tenho que pegar a minha cruz e ir aonde Ele me levar, aonde Ele mandar. Aí veio a terceira parte deste Evangelho, que é exatamente as recompensas. Qual é a maior recompensa para nós? Saber que Deus nos ama. Essa é a maior recompensa. E ele diz: porque você recebe um padre em tua casa, você vai ter a recompensa de um padre. Porque você recebe um pregador na sua casa, você vai ter a recompensa de um pregador. Porque você recebe um profeta, vai ter a recompensa de um profeta. Não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer o seguinte: que nós recebemos a recompensa, sim, seja pelo nosso gesto, pelo nosso ato, pelo nosso amor. Aí nós iremos receber a recompensa, sim, de Deus. E Deus não nos deixa faltar essa recompensa. E ele usa um termo muito simples: copo d'água. Um copo de água. Quantas vezes na sua casa bate alguém lhe pedindo um copo d'água? Aí você olha na janela e fala assim: ih, de novo? Lá vou eu ter que dar água de novo? Ah, não vou sair daqui para dar água não. Você negou um copo d'água. E Jesus fala: quem nega um copo d'água a um desses meus discípulos não é digno de mim. Então é o gesto mais simples que Jesus usou para mostrar o quanto nós não procuramos viver a recompensa divina. O gesto do copo com água. Quantas pessoas pedem um copo d'água a você? Quantas vezes você está deitado e a campainha toca, aí é um mendigo que está passando pela rua, uma mulher carregando um monte de filho, e te pede: moça, me dá um copo com água para os meus filhos. Às vezes até você dá, mas resmunga que não é brincadeira. E sai resmungando e falando, e com tanta casa que tinha para bater, achou de bater logo na minha agora, eu que estava deitado. Mas é exatamente nesta hora que o Evangelho entra em ação.
É nesta hora, se você recebe a um desses meus discípulos, todos nós somos batizados, então nós somos discípulos, e dá a ele um copo de água fresca, receberá a recompensa. E essa é a maior recompensa que nós estamos pedindo, a recompensa do amor de Deus. É exatamente dentro desta recompensa que eu vou pedir ao pessoal lá de cima da música que cante o refrão do salmo. Agora só a comunidade. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Eu vou pedir a vocês para ficarem de pé. Agora vamos cantar de pé exatamente isso, pedindo a Ele eternamente o vosso amor. Cantarei eternamente o vosso amor. Agora só a comunidade. Eu cantarei eternamente o vosso amor. E esperando nessa recompensa que o Senhor nos coloca, onde nós cantamos sempre o vosso amor, vamos pedir a Ele, olhando para dentro do nosso coração agora. Você vai dizer assim, para você mesmo, no teu interior: ó Senhor, faça com que eu tome a minha cruz e te siga. Faça com que eu viva este momento e possa então sentir a tua presença em meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.